Santa Teresa de Ávila, no início da sua vida, disse: quero ver a Deus. Muitos anos mais tarde, um filho de Santa Teresa, Padre Maria Eugênio, escreveu uma obra chamada Quero Ver a Deus. E para falar sobre esse assunto, Escola do Carmelo, nós convidamos o Padre Jean-Marie para falar sobre o Padre Maria Eugênio, para falar sobre espiritualidade, porque ele é um grande sanjuanista e teresianista. Fez o seu mestrado em São João da Cruz e o doutorado em Santa Teresa de Ávila. E muitos até chamam ele de carmelita, mas ele não é carmelita descalço. Ele é do Instituto Nossa Senhora da Vida, fundado pelo Padre Maria Eugênio. O Padre Maria Eugênio foi padre-geral da Ordem do Carmelo e foi reconhecido como beato e com fé em Deus daqui a pouco tempo. Eu espero que não demore muito que seja canonizado, porque santo já é. O que significa dizer quero ver a Deus? Para o Frei Maria Eugênio, foi ele, na verdade, que compôs o título. O título é dele, Quero Ver a Deus. Ele recolheu um episódio da infância de Santa Teresa, quando ela saiu de casa com seu irmão Rodrigo, tinha lido a vida das santas, das mártires, e achando que elas gozavam do céu tão rapidamente, ela quis imitá-las para já chegar ao céu. E foi no caminho, na estrada de Salamanca, para ser decapitada por Cristo. Ela sabia que bem antes, tinha os muçulmanos, então tinha essa possibilidade de morrer mártir por Cristo. Pena e glória são para sempre. E uma biografia que o Frei Maria Eugênio leu na França dizia as palavras que ela tinha falado para os pais, quando voltou para casa, porque um tio foi recuperar as crianças, os dois irmãos, e voltaram para casa. Então ela teria dito: eu saí porque quero ver o Senhor, e para ver o Senhor é preciso morrer. Então essa expressão, quero ver o Senhor, Frei Maria Eugênio recolheu, e depois ele compôs esse título original, Quero Ver a Deus. Na verdade, ele não tinha a intenção de fazer um livro. Sempre disse que não escreveu um livro assim no escritório, numa biblioteca. Não era o projeto dele. Esse livro tem uma história. Quer conhecê-la? Claro, nós queremos conhecer, né? Aqui é a Escola do Carmelo, então todos os carmelitas estão aqui. Ele não é carmelita, mas o Padre Maria Eugênio é carmelita. Descalço. Descalço, meu irmão. E teu pai? Exatamente. Então você é meu sobrinho. É isso mesmo. É isso mesmo. Então, Frei Maria Eugênio, depois de ter feito uma caminhada no Carmelo da França, era francês, tem que falar isso. Claro. Francês. De um ambiente familiar muito, muito pobre, muito simples. Um pai mineiro, mas das minas de carvão. Certo? Então, e a mãe ficou viúva com 5 filhos. Um ambiente familiar assim, de muita luta. Não? Ele entrou no seminário diocesano. Sentiu a vocação para o sacerdócio, entrou no seminário diocesano, mas naquele momento, como seminarista, ele conheceu a história de uma alma, de Irmã Teresa do Menino Jesus, que ainda não era beata nem santa, Santa Teresinha. E ele se encantou, e ele entendeu profundamente esse livro, essa redescoberta da misericórdia divina, tudo isso, não? Bom. Depois, quando fez um retiro para subdiaconado na época, uma carmelita da diocese dele emprestou para ele uma biografia de São João da Cruz. Ele depois disse que essa biografia era muito insípida, mas leu e ficou cativado e sentiu o chamado imperativo para entrar no Carmelo.
qual isso vai supor depois na caminhada dele como seminarista muito sofrimento, provação, oposição, diretor espiritual, bispo diocesano e sobretudo a mãe. Enfim, depois de ser ordenado padre diocesano, 3 semanas após a ordenação, ele entra no Carmelo de Avon, perto de Paris, 1922. Parecido com São João da Cruz, não? Porque São João da Cruz ordenou, já estava pensando em ir para Cartucha, mas acabou com Santa Teresa reformando o Carmelo. Claro. Então, o Frei Mário Eugênio entrou sendo padre e já com maturidade. Ele tinha sido soldado, tenente na Primeira Guerra Mundial, então já entrou com 28 quase, 28 anos, já maduro, tudo, não? Descobriu muito mais no Carmelo Santa Teresa de Ávila. Ele se encantou com o estilo teresiano de oração. Ele tinha aprendido um estilo de oração no seminário da escola francesa, uma coisa muito discursiva, meditativa, tudo organizado, uma oração construída. Ele descobriu um estilo muito mais livre em Teresa de Jesus, um estilo, a amizade com Jesus, né? E ele se encantou. Para ele foi o sol de cada dia a oração. Então, é com essa primeira experiência que ele vai caminhar na ordem. Não? Depois, ele se tornou diretor da revista Carmel, na França. Fez muitas pregações no momento da beatificação, canonização de Santa Teresinha, e da proclamação de São João da Cruz como doutor da Igreja, 1925, 26, esses anos, não? Então, naquele momento, ele conheceu muitos ambientes, carmelos da ordem, conventos, mas também paróquias, dioceses, intelectuais também. Na época, ele conheceu em Lille o Garrigou-Lagrange, o Journet, o Maritain, todo esse pessoal. Bom, e ele depois manteve esses contatos com intelectuais, universitários, todo tipo assim. Bom, e alguns anos depois, assim, ele ficou alguns anos diretor daquela revista e, de repente, é nomeado prior de um convento no sul da França, na Provença, perto de Marselha, um convento em Tarascon. O convento se chama Petit Castelet, e era um seminário menor da ordem do Carmelo. Ele pensava que a vocação carmelitana era de maturidade, então ele não acreditava naquela obra. Foi assim, realmente ele aceitou por obediência. E ele, ficando lá, nesse convento isolado na roça, então de repente ele viu chegar um grupo de mulheres que tinha fundado um colégio de meninas em Marselha, colégio católico, e essas mulheres, elas conheciam o Carmelo, os escritos dos santos do Carmelo, elas sentiam uma vocação carmelitana, mas não sentiam a vocação da clausura. E o contato entre elas e o Frei Mário Eugênio foi feito por uma priora de um Carmelo. E depois, essas mulheres, elas conheciam professores universitários de filosofia da faculdade de Aix-en-Provence, discípulos de Maurício Blondel, uma filosofia assim que depois de tantos anos de racionalismo na França, positivismo, a coisa da ciência, tudo isso era uma filosofia mais vital da vida, na linha do Bergson, tudo isso, não? Esses filósofos, eles procuravam a ciência da oração e da contemplação e queriam conhecer os santos do Carmelo. Então essas mulheres, essas moças, que tinham assim, um projeto de consagração, e buscavam o Carmelo, a espiritualidade, e esses universitários se reuniram e pediram ao Frei Mário Eugênio um curso sobre a oração e a contemplação no Carmelo. Esse curso, que durou vários anos,
é a base do livro Quero Ver a Deus. Então o livro, ele não teve a intenção de escrever um livro desse tamanho aqui. No Brasil foi editado, e o padre Mário Eugênio que preparou, o padre Mário Eugênio, padre Jean-Marie, que preparou esse livro aqui, que foi lançado há uns bons anos aí, no 5º centenário da Santa Madre. Sim, naquele período, a tradução foi lançada aqui no Brasil. Já era conhecido, já havia lido, sim, porque tinha espanhol há mais muito tempo, então já conhecia, as monjas conheci, sim, as monjas me indicaram. Então significa que aqui são formações. Palestras, depois tinha um diálogo. Então o livro reflete esses diálogos. Né? Depois tinha um tempo de oração. Então o livro reflete uma troca, um diálogo, uma experiência. Ele é um livro teresiano, sanjuanista. O livro, na medida que você vai lendo, você lê as moradas, mas você encontra João da Cruz. E Santa Teresinha. Então, você pega os 3 santos doutores, sim, estão aqui, e também o grande beato que ele mesmo escreveu. Claro. Então, ele conseguiu unir, na linguagem dele, os 3 santos doutores. Teresinha ainda não era, né? Mas ele não era doutor, estava muito longe, né, de ser doutora, na época que ele escreveu. Nem Teresa de Ávila. Não, ela foi doutora, proclamada doutora em 1970. O livro saiu em 1949, o segundo volume em 1951. Então é uma grande obra. Foi uma aposta, na verdade, porque o público, esse grupo de universitários, intelectuais, tinha uma preferência por São João da Cruz. Teólogo, doutor místico, proclamado doutor da igreja, tinha uma preferência. E ele conta isso no prefácio, né, no início, que por ser Santa Teresa, por oferecer no livro das moradas do Castelo Interior, não, um itinerário completo, né, a caminhada completa, as etapas, então, e por se manter num ambiente assim, vital, de vida, concreto, ele escolheu, apesar das preferências dos ouvintes, ele escolheu Santa Teresa como guia e estrutura. Né? E ele comenta isso. E ele fala que seria fácil depois, nas etapas assim mais delicadas, recorrer à ciência do doutor místico de João da Cruz. Né? Ele é médico das noites, não? Eu mesmo, eu teria dificuldade de ler Santa Madre se não tivesse conhecido primeiro São João da Cruz. Depende das pessoas. Uma necessidade pessoal para entender a Santa Madre. Eu entendo a Santa Madre a partir de São João da Cruz. Assim como Santa Teresinha, eu leio Santa Teresinha, mas eu leio na perspectiva de São João da Cruz. Mas isso porque já li muitas vezes o Santo Padre. Sim. Li muito mais Santa Teresinha. Santa Madre estou relendo agora. Para pregar retiro, mas e agora a respeito de Santa Teresinha, ele teve a visão desde o momento da beatificação e canonização do magistério dela. Era a mestra espiritual de nosso tempo. Então, no livro, ela está colocada no mesmo patamar do que Santa Teresa e São João da Cruz, quer dizer, com a mesma importância, o mesmo valor, né? Então, o livro é uma síntese, não é um livro de concordismo, não faz concordismo entre os santos. É uma síntese de espiritualidade carmelitana a partir da experiência própria do Frei Mário Eugênio, com certeza. E para aquelas pessoas que estavam pedindo, porque tem um público próprio. Claro. E depois se divulgou, as conferências aumentaram, foram se divulgando. E depois ele reuniu tudo isso. E ficou esse livro, fizeram índices, notas, consagradas do Instituto ajudaram a fazer os índices. Tinha trocas nas recreações, no recreio, sobre o livro, então completou assim. Esse instituto, hoje, ele é um instituto que tem seus seminários, que o senhor é padre. Sim. O senhor estudou dentro do instituto, estudou na diocese? Ligado ao instituto. Como funciona? Na verdade, o instituto é um instituto secular. Tem a espiritualidade do Carmelo. Secular. Instituto secular tem
o ramo feminino, que é o primeiro. Essas mulheres depois que participaram do curso de oração, depois ofereceram para o Frei Mário Eugênio tudo que tinha para começar uma coisa, não sabia. E ele encontrou, foi presenteado por uma pessoa da ordem secular do Carmelo, o santuário de Nossa Senhora da Vida, que ela tinha comprado esse lugar. Nossa! Sim, porque depois da Revolução Francesa, para garantir e proteger esses lugares, foram famílias que compraram. E passou de família em família. Entendi. E aquela senhora comprou para a neta, que tinha tuberculose. E o nome Nossa Senhora da Vida, ela pensou que iria curar. Não curou. Então, morreu. E a avó quis fazer esse presente para a ordem. E como fica na roça, num povoado, perto de um córrego, é um santuário mariano desde o século VI. Já pensou? Nossa, então, tem tradição mariana lá? De vocês. É do Instituto. Onde começou o Instituto. Onde começou, mas é do Instituto. Agora sim. Sim. Mas é a sede do Instituto, é a base, nós chamamos La Source. Tem o seminário do Instituto? Então, o ramo sacerdotal, ele tem um seminário e Instituto Teológico também, formação sacerdotal e Instituto Teológico agregado ao Teresianum de Roma. Se algum padre diocesano disser, quero participar desse instituto, é possível? Ele ligado à sua diocese? Sim. Ele pode se consagrar depois de um tempo de formação no instituto. Dentro, interno, vivendo um período lá? Um período de formação, é um curso, um ano, para assimilar o carisma, fazer uma experiência de Deus. É um lugar assim, é vida, eu vou dizer, tipo monástica lá, o ano de formação, para um padre. Para jovem, que não é padre, são 2 anos de formação, tipo noviciado. Moças, moços, tudo isso, eu fiz 2 anos de formação inicial. Esse instituto está no Brasil também, né? Começou uma presença assim, tem 3 consagradas em Barretos. É o chamado do bispo. Interior de São Paulo. Estão na Cidade de Maria. Sim. Sei lá. Então, padre, o nome do livro é Quero Ver a Deus. Segundo a síntese dos santos carmelitas, o que fazer para ver a Deus? O que fazer para ver a Deus? É um desafio, isso. Mas um dos aspectos, acho, mais importantes do livro e da síntese do Frei Mário Eugênio, ele percebeu na experiência de Teresa inicial o dinamismo do batismo. O batismo ele é um apelo para a santidade. Então, nesse aspecto, ele precedeu o Concílio Vaticano II, a Lumen Gentium, claro, a santidade na linha do batismo, né? E também a mística, a vida mística, a comunhão com Deus, a contemplação na linha do batismo. Ele fez uma certa releitura dos Santos do Carmelo nessa linha. O que nos capacita para ver a Deus? Ver a Deus no céu com a luz da glória, mas na terra, o que significa? Ele próprio diz aqui, unir-me com toda a minha humanidade, a minha pessoa, as faculdades mais dignas da minha humanidade, né? com esse Deus que se revelou, que me chamou, né? E a capacidade que eu tenho para isso é a vida batismal, com as virtudes teologais, de fé, esperança e caridade. Sem as quais é impossível a comunhão com Deus. Claro, tudo isso é João da Cruz. Sim. Né? Claro. Sim. Então, a vida mística para ele é uma coisa na linha do batismo, é para todo batizado. Não é só para especialista, desculpe, de convento, com hábito. Mas é porque ele estava, veja, ele antes do Vaticano II, isso, ele já estava lidando com os leigos, claro, e trabalhando a santidade a partir do batismo. Sim, então, é isso. E para ele, a espiritualidade do Carmelo é para todo o povo de Deus. Foi o que ele percebeu quando começou as pregações na época da canonização de Teresinha e do doutorado de João da Cruz. Ele sendo carmelita. Sim.
Então ele percebeu uma sede de Deus no povo de Deus, que não era uma coisa assim reservada a religiosos e religiosas. Claro que precisa, não é o problema, mas que é uma coisa do povo de Deus, e que ele tinha que oferecer esse tesouro do Carmelo para todo o povo de Deus. Ele sentiu essa missão. Santa Madre quis ver a Deus e viu que para se ver a Deus era preciso fazer muito esforço, mas também deixar que Deus nos conduzisse. Isso se expressa nos seus escritos, e no livro das Moradas expressam esse processo de ver mais a Deus. Porque se você estou na sétima morada, eu estou vendo mais do que se estivesse na primeira. Claro. Esse processo também, na tradição, chamado de idades da alma, que a gente identifica no livro das Moradas. Tem um momento em que é mais fácil, tem um momento em que Deus mais faz. Essa caminhada para chegar às grandes moradas, já considero grande morada, a terceira eu considero. Sabe por quê? Porque é o quanto eu pude, né, fazer, quanto eu pude corresponder, e agora Deus continua a obra, mas eu ainda, claro, contribuindo. Essas idades da vida espiritual, como é chamada, ela é tão assim engessada. Eu digo engessada, assim, que a primeira, cheguei da primeira, aí passo para a segunda, fui para a segunda, fui para a terceira, da terceira fui à quarta, já não preciso mais nada da primeira. Não é bem assim. Não é bem assim. Não é um processo linear. É porque hoje está sendo bastante divulgado assim, as idades da vida espiritual, mas como se fosse um subir o degrau e não precisasse mais tocar aquele primeiro degrau. Não é bem assim. É dinâmico. É dinâmico, e Santa Teresa fala que a alma não cresce à maneira de um corpo. Não, ela sobe, desce, não é um crescimento assim linear. Agora tem acho que um ponto, uma dobradiça, eu diria, nas moradas de Santa Teresa, que Frei Mário Eugênio recolheu e explicou. É muito evidente nas moradas quartas, terceiras quartas, uma dobradiça. A gente pode dizer que as três primeiras moradas manifestam Santa Teresa chama que auxílio geral de Deus. Ela recolhe essa expressão provavelmente de Banhes, o teólogo dominicano de Salamanca. Porque é uma coisa que a gente vê só nela, na verdade. Auxílio geral de Deus. É a graça habitual de Deus, a gente corresponde, são as primeiras etapas, faz esforço para entrar no castelo, pela porta da oração, e meditação e consideração. Depois a gente procura evitar o pecado, moradas segundas, abraça a cruz, vai se formando, faz leituras, ela fala em sermões, escuta sermões, então formações de YouTube, tudo isso, não? Do Frei Claudiano, escuta tudo isso, não? E depois chega às moradas terceiras. Então é um ponto nevrálgico. Por quê? Porque é o auge da resposta da liberdade humana à graça. É uma coisa assim, terceiras moradas, é muito importante. Ela fala que tem muita gente no povo de Deus, porque os exemplos que ela coloca não é de monjas. O povo de Deus é uma vida muito virtuosa, de muita virtude, muito bem disciplinada, a gente se policia, a gente participa da missa, dos sacramentos, confessa, uma coisa estruturada, uma vida bem regrada, uma vida assim sem muitos percalços, tudo assim, não? Só que Santa Teresa falta um plus, algo. O que falta? São moradas controladas pela nossa razão.
Somos nós que conduzimos a nossa vida espiritual. E Deus acompanha, porque Ele é bom, é generoso, é misericordioso. Deus acompanha, dá graça, auxílio geral. Moradas terceiras, esse momento que vai ter que abrir a janela, a iniciativa e a primazia da graça de Deus, para Ele tomar o volante. Isso é moradas quartas. Ela fala... idade iluminativa. Pode usar isso. Porque iluminativo por causa da ação de Deus, ou seja, eu preciso desse plus, Sim, preciso dele. Entendo. Ela não usa essas classificações. E São João da Cruz usa, mas ele ultrapassa. São mais para os escolásticos. Depois medieval. Medieval e a ressurreição disso depois no século XX, não? Também, sim. Na escolástica, isso. Então acho que e Moradas Quartas, ela fala dessa água que chega até a boca da alma, a água da graça, e não passa pelos aquedutos da meditação, não é uma vida assim tão controlada. Uma comunicação quase que direta. É o amor, a gente entra numa dilatação interior, é o amor de Deus que entra, a gente abre. Ela fala que é preciso humildade. É o início da vida mística, chamada. Exato. A ciência infusa, o começo da ciência infusa. Isso. Ela chama auxílio particular. Porque Deus ama particularmente essas almas. Então, é uma virada. É uma dobradiça. E Frei Mário Eugênio, no livro, ele salienta essa dobradiça. Ele fala a primeira fase, segunda fase da vida espiritual. Para adaptar, para atualizar. Não? E para ele foi uma coisa muito luminosa. Né? E ajuda as pessoas. Né? Então, e ela coloca, é tão interessante, o evangelho do jovem rico. É o paradigma das moradas terceiras. O jovem rico, ele quer seguir a Cristo, mas tem muitas posses, e ele dá as costas e fica triste. Por quê? Porque faltou um amor além da razão. Né? Entendeu? O amor fora de controle. O amor ser nosso limite. Isso. Faltou uma generosidade. Entrar na generosidade de Deus, se abrir, confiar. Faltou confiança ao jovem. Porque ele não sabia o que queria acontecer. O que queria acontecer. Ele não tinha garantia com Jesus. E a vida mística não é uma coisa garantida. Não tem uma segurança. Mas é a generosidade de Deus. Você tem as quartas moradas, depois vem a quinta, que começa a aparecer os desafios grandes interiores, as dificuldades interiores, mais do que exteriores. Mas também é a comunhão com a paixão de Jesus. E a entrada no mistério da igreja. Isso é muito importante, porque não é um sofrer pelo sofrer. É um sofrer que revela a comunhão com o mistério de Jesus. E participa da paixão de Jesus e a paixão de amor de Jesus. A sexta morada é uma morada de grande, vamos dizer, da alta mística, da ciência infusa. Deus está comunicando, mas não significa uma presença gozosa, no sentido de sentir um conforto interior, mas é o sofrimento que, como nós já dissemos, eu disse há pouco tempo, um sofrimento que é unido ao sofrimento de Cristo. Pode comentar um pouco mais sobre as moradas da Santa Madre, as sextas moradas? As sextas moradas, então, são as mais desenvolvidas no livro, né, das moradas, né, e é um momento, é uma etapa de muitas bênçãos divinas, graças também, né? Mas também de purificação, de provações de todo tipo, interiores, mas exteriores também. Né? Os comentários do Frei Mário Eugênio, eles atualizam essas moradas sextas. E ele também fez muitos estudos com psicólogos, psiquiatras da época dele, porque ele apoiou o Frei Bruno no lançamento dos congressos de psicologia espiritual de Avon,
na França, na década dos 30, dos 40. Então faziam estudos de teologia espiritual, de psicologia espiritual, tinha médicos, psiquiatras, artistas muito conceituados da época. Isso se reflete no livro, nas notas do rodapé, tem doutor, Então, ele trabalhou muito essa dimensão da purificação, das provações, as consequências na psicologia. Tudo isso está muito bem apresentado. E claro que para apresentar essa etapa, ele recorre à noite do Espírito em São João da Cruz. Claro, porque cotejando é necessário, explica, dá assim, o fundamento, né, da ação divina. Né? Então, são moradas de configuração com a cruz de Jesus. Mas tem uma coisa que eu achei sempre interessante nas moradas sextas, é a questão da memória. Capítulo 5º e 7º, não, capítulo 7º, desculpe, e 10º. Questão da memória. Capítulo 7º, ela fala, Santa Teresa, que a alma não pode chegar com segurança naquela etapa sem ter a memória da sua vida, da sua existência, caminhada, do pecado. Tem memória do pecado. Então é uma coisa assim, tem que passar por isso para chegar à morada da santidade de Deus, que é a 7ª morada. Tem que passar. Né? Mas junto com isso tem a memória do Salvador. Junto. De Jesus Cristo, é todo esse mistério da sacratíssima humanidade. Ela rebate os argumentos dos espirituais da época que não queriam usar a mediação de Cristo na vida espiritual, que achava que tinha que ultrapassar a humanidade de Cristo. Ela rebate tudo isso de novo. Fez isso no livro da vida e faz de novo. Gloriosa. Claro, claro. Então ela fala que a pessoa faz memória, e com as celebrações da igreja, dos mistérios da salvação. É tudo na memória. A faculdade mais importante das moradas sextas é a memória. É tão interessante, porque João da Cruz trabalha isso, a purificação da memória, com a virtude da esperança. Moradas sextas é a esperança. Sétimas é mais configuração com o mistério da ressurreição de Cristo. Não? Mas já envolve as 3 potências. Claro, claro que sim. Nas moradas sétimas, essa visão intelectual da Santíssima Trindade. Não? Quero ver a Deus. Esse conhecimento de Deus Trindade. As 7 moradas, relacionando com o cântico espiritual, o cântico espiritual, ele chega... Vamos dizer assim, se a gente está equiparando as 7 moradas, mas ele ultrapassa, não? Porque fala da visão beatífica. Claro, sim. Santa Teresa não faz isso. Não faz isso. Mas também São João da Cruz não começa com as primeiras moradas. Só você estudar o argumento no começo do cântico espiritual, quando ele fala da alma que busca, não é o principiante. Não é o principiante. De jeito nenhum. Não é. Não é. Eu também quando estudei, e eu me angustiei com isso. Quando digo, mas como é que é o principiante? Então eu preciso do primeiro subida e da primeira noite. Porque a primeira noite também trata dos principiantes. Sim. Porque ali não é primeira noite. Tem gente que compara a primeira noite às 4º moradas. Não, calma aí, nós temos elementos, podemos ter elementos em comuns, mas ele trata dos vícios dos principiantes. Mas veja, esses vícios tratados na primeira noite vão ser os vícios até da noite passiva lá, que depois vão estar por último sendo purificados, porque os sentidos não ficam de todos purificados se não passa pela noite do Espírito. Exatamente. Então é por isso que o escrito ele é dinâmico, não é você estudou essa parte e diz, pronto, passou. Já não se trata mais. Não pode. Então, a gente percebe essa dinamicidade. Então, o próprio João da Cruz começa o cântico espiritual não pela primeira morada, mas ali já são moradas avançadas. Claro. Mas parece que já se encontra na terceira, alguma coisa assim. Parecida. Sim. É mesmo, sim. Porque é uma busca. Então, essa busca, então depois Deus vem e faz. Mas se busca porque Deus primeiro feriu, né?
A ferida, Deus precedeu na interioridade. Deus precedeu na interioridade e percebida. Percebida. Pois é, então a vida espiritual é bastante dinâmica. Nós poderíamos falar tanto sobre esse assunto aqui, mas para uma entrevista de mais de 30 minutos o povo não costuma ver. Não, mas como o assunto é muito bom, eu mesmo vou ver e rever para faz aprender. extratos, não? E trechinhos, então, e pronto. Eu quero agradecer ao senhor.